Pré-candidato Tarcísio junta Mota e Castro na rota. Eita coisa linda, vai. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governador do Rio, Cláudio Castro, foram homenageados pelo governador Tarcísio de Freitas nesta segunda-feira. Os dois participaram de uma solenidade que celebra os 134 anos do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, em São Paulo. O evento ocorreu na sede da Rota, no centro da capital paulista. Mota e Castro foram agraciados com a medalha do centenário de 1º Batalhão de Choque, criada em 1991. Segundo o texto legal, a honraria entregue a personalidades civis e militares e instituições públicas e privadas que tenham contribuído para o maior brilho do batalhão ou, de algum modo, prestado relevantes serviços ao Estado de São Paulo e a seu povo. A homenagem ocorre depois de nomear o Derrite, depois que o Mota nomeou o Derrite relator, né, bateu a carteira do governo no projeto da lei antifacção, né? E vocês se lembram do que estava lá, né? Eu vou relembrar daqui a pouquinho. Mas, e aí o Mota que falou isso sobre o Tarcísio, é isso? Valorize o governador de vocês, é isso? Tá, leia aí, vai. Sim, durante o evento, o Mota elogiou Tarcísio, colocou o governador de São Paulo como candidato à presidência. Disse o seguinte... Não me diga! Nossa, olha só! Valorize o governador de vocês, porque o estado de São Paulo tem um homem de bem, um homem honrado e uma das cabeças mais preparadas para governar nesse Brasil. Quem disse isso foi o Castro, né? Foi o Castro. Ah, foi o Cláudio Castro, não foi o Mota, foi o Cláudio Castro, claro. O Cláudio Castro, Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Evidentemente, e nós apontamos... Eu já disse o seguinte, eu gosto de fazer análise e tal, e vai bem, acertar ainda melhor. Sim. Desde o primeiro dia, aquele morticínio tinha, obviamente, um sentido político, era uma tentativa de mudar a agenda, produzir corpos para mudar a agenda, né? Na sequência, a proposta do governo é passada para o Derrite, e jamais se esqueçam disso. Porque, dependendo do que aconteça na política, essa proposta volta. A proposta que estava ali tirava a Polícia Federal da investigação das facções. Isso, Derrite, Mota e Tarcísio acertaram juntos, com a concordância do Cláudio Castro. Como é que a gente tira a PF da investigação das facções? E 2, tirar dinheiro da PF. Eu tenho uma pergunta aqui, e ela não foi respondida, e eu vivo fazendo. Por que é que alguém tenta tirar a Polícia Federal da investigação de crimes? Qual o propósito? Qual o propósito? No momento em que estava em curso, porque ela está em curso ainda, né? São fases, a Operação Carbono Oculto, que chega aos políticos. Não adianta, se a imprensa, quase toda a imprensa esqueceu essa questão, eu não vou esquecer. Ninguém tira a Polícia Federal. Ninguém propõe tirar a Polícia Federal da investigação por acaso, à toa. Tem de ter alguma razão. Por que o Derrite quis isso? Por que o Mota quis isso? Por que o Cláudio Castro quis isso? Por que o Tarcísio quis isso? Além da barbaridade de considerar que as facções eram grupos terroristas, o que transformaria o país no maior celeiro de terroristas do mundo. E continua a celebrar a morte. Porque isso é a continuidade da celebração da morte. Porque, em absoluto, o país não se tornou minimamente mais seguro com essa porcaria que foi votada. É que ela pode ser corrigida no Senado. Tomara que seja. De qualquer modo, se a Câmara não quiser,
não será corrigida porque ela resgata o seu texto. Né? Lembrando que um projeto de lei é votado numa casa, revisado na outra. Se alterado na outra, volta para a casa original. A casa original tem de endossar as mudanças que a outra fez. Se não endossar, vale o texto que aprovou. A quem interessa tirar a Polícia Federal das investigações? A quem interessava? Ou tirar dinheiro da Polícia Federal? Aí vem falar, isso tudo é narrativa. Não é narrativa, estava no texto. Estava escrito. E na gloriosa operação do Rio de Janeiro, no morticínio do Rio de Janeiro, também o BOPE, soldados do BOPE foram flagrados praticando crimes. Além dos 5 policiais militares do Batalhão de Choque do Rio, que foram presos na semana passada acusados do furto de 2 fuzis durante a Operação Contenção, ontem o Fantástico da TV Globo também mostrou que um PM do BOPE furtou um radiotransmissor e uma capa de colete à prova de balas nos momentos da incursão nos complexos do Alemão e da Penha. A operação policial deixou 122 mortos no Rio no fim de outubro. Os casos foram registrados pelas câmeras corporais dos agentes. Em um dos episódios, um policial do BOPE aparece sem identificação na farda e diz: "Vê se tem uma coisinha aí para levar." E aí tem até um AK-47 na brincadeira, vai lá. Na cozinha. Em um dos casos, após render cerca de 25 suspeitos, o sargento Marcos Vinícius Silva Vieira é flagrado manifestando interesse em um fuzil AK-47 encontrado na cozinha. Ele diz, o quê? É ruim de eu entregar esse daqui vai ficar com a gente. Ninguém tem esse AK aqui, não. Segundo o MP, nenhuma arma do tipo está entre as mais de 90 apreendidas na operação. Após sair da casa, Silva Vieira aparenta instruir o sargento Charles William Gomes dos Santos a ocultar a arma, indagando. Sabe desmontar, não? Sabe desmontar, não? Né? Sabe desmontar, né? Você vê, nada como ter gente decente combatendo bandido, né? E passando fogo em bandido. Não é isso? 6 PMs e denúncia, vai. Os episódios levaram o Ministério Público do Rio a denunciar os 2 sargentos e mais 4 PMs em 2 inquéritos diferentes. Ao todo, eles são acusados de furto e peculato, que é se apropriar de um bem apreendido em uma diligência policial. Além dos já detidos, Charles William e Marcos Vinícius Silva Vieira, foram denunciados os sargentos Diogo da Silva Souza e Eduardo Oliveira Coutinho, assim como o subtenente Marcelo Luiz do Amaral e um PM de nome não divulgado. Os 3 primeiros foram presos e o último já foi afastado. Os PMs são acusados de furto qualificado decorrente do desmanche de uma caminhonete. Eles, inclusive, teriam tentado impedir o registro dos delitos pelas câmeras corporais. A porta-voz da PM, Cláudia Moraes, afirmou que as gravações vão servir para proteger o bom policial e expor o mau comportamento. O negócio é o seguinte, é claro que existem maus policiais, existem maus jornalistas, existem maus açougueiros, existem maus caminhoneiros, existem maus médicos, existem não sei o quê. O problema é quando... Presta atenção aqui. O problema é quando você pega uma área delicada, como a questão da segurança pública, e você transforma a morte em massa, porque uma operação em que morrem 121 pessoas... 122, porque depois morreu um policial, não é isso? Isso. Acho que sim. Uma operação em que morre, só confirma isso para mim. Foi sim. Uma operação... Foi no fim de semana anterior, não nesse último, no anterior. Né? Isso. Então 122 pessoas, né? 117 que estavam ali, supostamente ligados ao narcotráfico e 5 policiais. Uma operação em que morre 122 pessoas, ela é rara em qualquer lugar do mundo. Ela é rara em dias de guerra. Ela era rara em dias de guerra na Ucrânia, em Gaza. Você tem que ter isso claro. Que isso não pode virar um padrão. E nem se pode chamar isso de coisa bem-sucedida. Como, infelizmente, setores majoritários da imprensa fizeram. Dando de barato que havia ali, que houve ali uma pessoa decapitada. Isso é o que nós sabemos daqueles que estavam com câmera.
Mas um monte de gente estava sem. Ah, Reinaldo, mas depois disso o complexo do Alemão ficou muito mais seguro. Não ficou. Depois disso o complexo da Penha ficou muito mais seguro. Não ficou. Mas então, se você se conforma com o seu ódio ter uma resposta, aí você precisa perguntar um pouquinho o que está acontecendo com a sua alma. E com isso eu não quero dizer que os membros do Comando Vermelho, do PCC, não sejam tiranos que têm de ser combatidos severamente, mas têm de ser combatidos com inteligência, com organização, com integração entre as polícias, e não com esse movimento tão escancaradamente eleitoral que 2 dias depois os governadores pré-candidatos estavam lá com o Tarcísio à distância defendendo a proposta do terrorismo, e agora o Tarcísio traz o Cláudio Castro para continuar a fazer campanha junto com o Hugo Mota, o mesmo que deu a proposta para o Derrite, não é? Candidato ao Senado, proposta esta que tirava a Polícia Federal da investigação. Vocês me perdoem, esta lambança não pode passar assim como coisa normal a qualquer pessoa decente. A questão não é ser dessa ideologia, desse gosto, daquele, é uma questão de decência. Só isso. Justificar isso é indecente, é imoral, é compactuar com a necropolítica.